Bom, senhores, para terminarmos o poder de polícia administrativa, então, vamos falar dos limites ao exercício do poder de polícia. A doutrina vai apontar 3 limites ao exercício do poder de polícia. Joga na tela, por favor. Então, último ponto sobre poder de polícia é examinar os limites ao exercício do poder de polícia. Primeiro limite, segundo limite e terceiro limite. O primeiro limite é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O segundo limite é o princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. E o terceiro limite é o núcleo essencial. Núcleo essencial dos direitos fundamentais. Vou explicar cada um deles. Então volta para mim, por favor. Ora, como vimos, o poder de polícia é uma atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito a interesse, regula a prática de um ato ou abstenção de fato. Então disse que o poder de polícia ele vai restringir liberdades públicas. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, 5 grandes direitos individuais plasmados no caput do artigo 5º. O poder de polícia ele vai, de alguma forma, tocar o direito à propriedade e o direito à liberdade. Ora, quando o poder público assim atuar, restringindo a liberdade, restringindo a propriedade, ele só poderá fazê-lo nos estritos limites da lei, nos estritos limites da legalidade. Então, o princípio da legalidade vai oferecer um limite ao exercício do poder de polícia, que é uma atividade estatal que, como vimos, restringe liberdades públicas. Por isso que alguns autores vão dizer que aqui eu estaria diante da ideia de limite dos limites. Por que limite dos limites? Porque o poder de polícia já é uma atividade do Estado que vai limitar liberdades públicas, direito à liberdade e à propriedade. Só que quando o poder público assim o faz, ele deve fazê-lo também com limites. Por isso a ideia de limites dos limites, porque o poder de polícia ele é uma atividade que limita, só que ao limitar, eu, poder público, devo fazê-lo também com limites. Por isso a ideia de limite dos limites. Só para exemplificar, então imagine que o Código de Trânsito Brasileiro, nos blocos passados eu falei aqui das fases do poder de polícia. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção, formando o chamado ciclo de polícia administrativa. Então imagine que numa atividade de fiscalização de trânsito, terceira etapa do ciclo de polícia administrativa, um órgão de trânsito verifique que um proprietário de um veículo está trafegando com um veículo em desacordo com a lei, ou seja, a documentação, o estado geral do veículo, os pneus estão careca, ou então ele não é habilitado, pneu careca não, mas ele não é habilitado, não tem licença para dirigir o veículo automotor. Ele vai, obviamente, ao fiscalizar, verificar essa situação. E aí a pergunta é, poderia ele apreender o veículo? A diferença entre retenção do veículo e apreensão do veículo é óbvio que há. Retenção do veículo, você retém o veículo até que alguém habilitado, até o final da operação, se apresente para retirar o veículo. A apreensão, eu vou retirar o veículo daquele local e vou levá-lo para o depósito público. A pergunta é, se eu não tenho licença para dirigir veículo automotor, mas o veículo é de minha propriedade, eu sou flagrado dirigindo, vai ser lavrado auto de infração, de trânsito, só que se ao local comparecer alguém habilitado para retirar o veículo, não pode o policial de trânsito apreender o veículo. Ele vai ter de, obviamente, ele está retido até que alguém se apresente habilitado para retirar. Ah, André, mas se a operação de trânsito estiver acabando e não aparecer ninguém? Aí ele pode apreender o veículo e levar para o depósito público. Eu quero mostrar com esse exemplo o seguinte, existe diferença legal entre retenção do veículo e apreensão do veículo. Numa situação em que a atividade estatal desafie apenas a retenção, não pode o agente de trânsito apreender o veículo quando a lei fala que naquela situação é uma situação de retenção e não de apreensão. Se ele apreender numa situação que era para reter, ele está violando
o primeiro limite ao exercício do poder de polícia administrativa de trânsito, princípio da legalidade estrita. Tudo bem? Só que sabemos que algumas normas, algumas atividades estatais estão dentro do plano da discricionariedade do administrador. E muitas vezes a legalidade por si só, ela não é suficiente para afastar determinadas arbitrariedades por parte do poder público. Então imaginemos o seguinte, um supermercado está vendendo comida estragada. 80% dos gêneros alimentícios estão ok, bons para o consumo, e 20% estão não ok, estragados. O que o fiscal da Anvisa faz? Imagine que a lei que rege a atividade de fiscalização permita que o fiscal pratique 3 atos. O fiscal pode, número 1, aplicar apenas uma multa, aplicar multa mais apreensão da mercadoria, e ele pode aplicar multa, apreensão da mercadoria ou interdição do estabelecimento comercial. Muito bem. Essas 3 atividades o fiscal pode praticar. Vamos imaginar que o fiscal resolva interditar o estabelecimento. Ele opte pela terceira possibilidade franqueada a ele pela lei. A pergunta é, a legalidade resolve? O limite da legalidade resolve? Não, porque o fiscal está agindo dentro da legalidade. Então o limite da legalidade não resolve. Aí a doutrina vai dizer o seguinte, se a legalidade não resolver, eu tenho que passar por um outro filtro. Eu tenho que saber que se esse ato do fiscal, se ele respeita o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade se subdivide em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, se os meios são adequados ao fim a que se perquere a atividade estatal, passou pelo subteste da adequação. Existia uma medida menos gravosa para se atingir o mesmo fim? Existia. Qual seria a medida menos gravosa? Apreender a mercadoria e multa, não precisaria interditar. Então, esse ato do fiscal, quando interdita o estabelecimento, ele não passa pelo subteste da necessidade, porque haveria uma medida igualmente idônea, só que menos gravosa para aquele que vai suportar a atividade de fiscalização. A atividade do poder público, a atividade de manifestação do poder de polícia. Quando ele interdita o estabelecimento, ele viola a liberdade econômica do dono do supermercado, quando na verdade ele tinha uma medida menos gravosa e tão eficaz quanto para salvaguardar a integridade física das pessoas, para não comprar uma comida estragada e passar mal, podendo morrer ou sofrer violação da integridade física. Então, essa atividade do fiscal não passou no subteste da necessidade, logo a medida é desproporcional. E, obviamente, vai ser eivada de vício de legalidade, podendo ser controlada pela própria administração pública ou pelo poder judiciário. Então, o segundo limite, diz a professora Maria Silva Zanella de Pietro, no exercício do poder de polícia administrativa é a verificação se essa atividade estatal ela respeita ou não o princípio da proporcionalidade, aqui sendo aferido no direito administrativo, no exercício do poder de polícia. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, ainda teria um terceiro limite, diz a doutrina, o núcleo essencial do direito individual. Então, o direito individual, ele teria um núcleo essencial. Vamos imaginar, senhores, que aqui, fosse a fotografia do direito à liberdade. Liberdade de locomoção, liberdade ideológica, filosófica, política, religiosa, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de reunião, liberdade de profissão. O direito de liberdade tem essa imagem aqui. O poder de polícia, ele toca o direito de liberdade, restringindo, tirando um pedaço do direito de liberdade. Ora, só que haveria, segundo a doutrina, um núcleo essencial do direito individual que não pode ser sequer tangenciado pelo poder de polícia. O poder de polícia, ele vai restringir, ele não pode extirpar o direito fundamental. Lembre que a regra é o direito fundamental. O poder de polícia é uma atividade estatal que toca o direito individual, a liberdade, por exemplo, para, de alguma forma, viabilizar a vida em sociedade, para, de alguma forma, contemporizar os diversos interesses que muitas vezes são conflitantes. Mas não pode, a pretexto de proteger o direito fundamental, não pode extirpar o direito fundamental. Então a doutrina vai dizer que haveria um núcleo essencial do direito individual que sequer poderia ser tangenciado
pelo poder de polícia sob pena de extirpação do direito fundamental. Então, o terceiro limite ao exercício do poder de polícia seria justamente o núcleo essencial do direito fundamental, que não poderia ser tocado pelo poder de polícia administrativa do Estado. Tudo bem até aí? Tranquilo? Só para fechar, vou te dar um exemplo. Imagine que eu queira fazer uma motociata, uma passeata, uma carreata. A gente sabe que motociata, carreata, passeata são manifestações de direito de liberdade. Liberdade de reunião. Então, motoqueiros portando nota de 100 ou 200 reais ou moedas de 1 centavo querem ir para a Ponte Rio-Niterói, aqui no Rio de Janeiro, para protestar contra o valor cobrado do pedágio, que é o preço público ou tarifa. Só que querem fazer isso sexta-feira de carnaval. Milhões de pessoas indo para a região dos lagos. 1000 motoqueiros munidos de notas de 200 reais e moedas de 1 centavo. Vai gerar um caos, vai parar a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, causando prejuízo para milhões de pessoas que querem viajar. A pergunta é, eu poderia dizer para esses motoqueiros que eles não podem fazer essa passeata, essa motociata no caso? Não poderia, porque dizer que eles não podem fazer seria tocar o núcleo essencial do direito individual. Mas eu poderia dizer, olha, vocês podem fazer, mas não sexta-feira, às 5 horas da tarde, numa sexta-feira de carnaval. Faz no sábado, faz no domingo, faz na quarta-feira. Então essa é a ideia. O direito fundamental não pode ser, ele teria um núcleo essencial do direito à liberdade que não poderia ser tocado sob pena de eu não restringir, se extirpar o direito fundamental. Então os 3 limites, princípio da legalidade estrita, princípio da proporcionalidade, núcleo essencial do direito individual, que não pode ser tocado pelo poder de polícia sob pena de eu extirpar o poder de polícia. Só para finalizar esse tema, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos principais, para muitos, um dos principais administrativistas vivos, ele vai dizer o seguinte, que o poder de polícia, ele não limita direito fundamental. Ele não limita uma liberdade pública, ele vai desenhar ontologicamente os próprios contornos do direito à liberdade. Então, quando você coloca a sua cara no espelho, você vê a sua imagem tem uma protuberância no nariz, tem uma cavidade na boca. Então, você tem uma imagem conformacional, anatômica. Se eu pudesse desenhar o poder de polícia, vamos imaginar que ele tivesse o direito, melhor, se eu pudesse desenhar o direito, imagine que esse aqui fosse o retrato, assim como você coloca a sua cara no espelho e vê sua foto, imagine que você pudesse colocar a foto do direito à liberdade no espelho. Que imagem você veria? Você veria essa imagem aqui, vamos imaginar, direito à liberdade. Então está aqui o direito à liberdade. Ora, aqui tem um ponto central. Note que essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de A, essa distância é menor do que essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de B. Vê se concorda que essa reta A é menor que a reta B. Então aqui, senhores, tem uma invaginação, tem uma restrição. Quem teria feito essa restrição, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, seria o poder de polícia. Então, o poder de polícia administrativa, ele teria o condão de desenhar o próprio contorno do direito à liberdade. Então, se ele desenha o próprio contorno do direito à liberdade, ele não é um limite ao direito de liberdade. Ele é um instituto conformacional que vai definir o próprio contorno do direito fundamental. Se o direito fundamental é mais expansivo ou menos expansivo ou mais contido, é por conta do poder de polícia. Então, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o poder de polícia teria o condão de definir o próprio contorno do direito fundamental, não sendo um limite ao seu exercício, e sim, na verdade, um instituto que vai conformacionar o direito à liberdade, o direito à propriedade. Tudo bem? Então, amanhã ou depois, se você está fazendo uma prova para delegado federal, por exemplo, Banca CESP ou Sebrasp, né? Ele sai com uma expressão dessa. Se você não leu o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, você vai achar que essa expressão está errada. Quando, na verdade, há na doutrina um autor, para muitos, um dos principais, se não o principal, que defende esta tese. Tudo bem? Tranquilo isso, senhores? Bom, então com isso, a gente termina os poderes da administração pública. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.